No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, através da nossa TVT São Paulo, também através do nosso portal Congresso em Foco, em todo o Brasil e onde você puder acessar através da internet. Hoje, direto do Senado, no gabinete do senador, que é o primeiro secretário da Casa, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E com ele vamos falar um pouco a respeito da conjuntura política nacional, sobre sua atuação parlamentar e também conversar um pouco a respeito das eleições municipais, né? O que é que há de prioridade do PT em todo o Brasil. Seja bem-vindo, senador Rogério Carvalho, ao nosso Espaço Cidadão. Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Robson. Uma satisfação falar para todos que acompanham a TVT, que acompanham o Congresso em Foco. Satisfação estar com você de novo. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que o senador pudesse compartilhar com quem nos acompanha nesse momento a visão que o senhor tem em relação à atual conjuntura política, né? Olhando um pouquinho para a situação do governo Lula, se aproximando de 2 anos de mandato e do ponto de vista dessa relação com o Congresso, Câmara e Senado. Bom, nós estamos, depois de um período com um executivo enfraquecido, a gente voltou a ter um governo legitimado pelas urnas e, ao mesmo tempo, forte. Um governo que tem projeto de Estado, que tem projeto para a sociedade. Portanto, é natural que, depois de 8 anos, um governo que ficou, depois do golpe dado na Dilma, ficou com pouca legitimidade, submetido a processos seguidos de impeachment, que é o caso de Temer. Depois o governo Bolsonaro, que não tinha nenhum apetite em governar, que deixou o país nas mãos das 2 casas legislativas e do mercado financeiro, termos um governo que tem um projeto, um foco no povo brasileiro, na diminuição da pobreza, no crescimento econômico, na reorganização fiscal, tributária do país, né? Que reduz os juros, que amplia o consumo. Ter um governo para colocar uma agenda com essa complexidade, depois da desorganização que o país viveu, é sempre muito difícil e o governo vai enfrentar naturalmente a oposição de 2 casas que se empoderaram bastante, que ampliaram seus domínios sobre o orçamento do país, sobre os recursos orçamentários. Então, isso me parece que começou com a chegada do orçamento impositivo, que começou a dar mais autonomia ao Congresso Nacional, e aí podemos usar essa palavra, piorou muito para quem está sentado na cadeira de presidente da República, quem lidera o governo federal, quando nós tivemos a história do orçamento secreto, né? Isso fez com que determinados parlamentares talvez nem se preocupassem em ter qualquer tipo de diálogo com o governo. Eu diria que o orçamento impositivo é o mais importante do ponto de vista, porque ele é impositivo. O orçamento, ou emenda de relator, ou emenda de comissão, ela tem uma certa discricionariedade, tem alguma possibilidade de manejo em torno de alguma política ou de algum movimento político dentro do Congresso. Mas o problema mesmo é quando você ataca a democracia. Quando você fere a democracia e que você fere as instituições, o resultado sempre vai ser danoso ao país, à institucionalidade e à própria democracia. E o que aconteceu com o impeachment da Dilma, essa interrupção, essa força que foi colocada para tirar uma presidenta eleita do cargo sem ter cometido crime, essa ação política, ela foi uma ação que agrediu a nossa democracia e que gerou várias distorções, dentre elas esse poder exacerbado do Congresso sobre o orçamento, colocando em risco políticas estruturantes do país. Então, é importante que a gente entenda
que tudo isso decorre de uma teratologia política que ocorreu, ou seja, uma deformação política que ocorreu em decorrência do ataque à democracia com o impeachment da Dilma. Isso é uma chaga que vai demorar a ser superada na nossa jovem democracia. Senador Rogério Carvalho, quando nós pensamos nas avaliações que são colocadas em relação ao governo do presidente Lula e ao próprio presidente Lula, o senhor diria que talvez algum fator específico estaria provocando, digamos assim, uma avaliação menor do que o esperado por parte do próprio governo do presidente Lula? Seria, por exemplo, a questão da régua, que foi bastante alta quando o presidente Lula saiu do seu segundo governo com mais de 80% de aprovação, ou há outros fatores, né, de repente não estaria chegando informação suficiente para a população do que o governo está realizando? Eu acho que, primeiro, que o modo como se comunica hoje é muito diferente de 2010. O mundo sofreu uma transformação em 14 anos, em 12 anos, que não ocorreu em 100 anos em termos de mudança de compreensão da realidade em função de ter se criado um ambiente sem filtro, que são os ambientes das redes sociais, onde o senso comum substitui o senso crítico, a razão para tomar posições que impactam na vida das pessoas. Então hoje vale mais o que eu acho que é a realidade do que a própria realidade e o fato em si. O fato em si. Esse senso comum inunda tudo. E isso dificulta muito o debate de você apresentar propostas que tenha um curso mais longo, mais estruturantes, porque o imediatismo que o senso comum busca não vai encontrar amparo em um conjunto de propostas, certo? E consumiu, já deu. Então, mudou bastante a relação da sociedade com quem exerce mandato. Acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter, porque, veja, quem formava opinião, quem decidia rumos coletivos, passava por algum filtro, ou o filtro da representação, ou o filtro da aprovação de certos coletivos, de certos filtros que definiam o que se consumia e o que se colocava para o consumo. E até dos veículos tradicionais, né, de comunicação, rádio, TV, internet, mas que são regulados, né? Porque se algum erro se comete, você tem como chegar até eles. Claro. Coisa que não existe no âmbito das redes e mídias digitais. Eu estou me referindo a um movimento que vai além da comunicação. Além da comunicação. É um movimento de como a sociedade se manifesta. É um movimento novo. É uma outra forma da sociedade se posicionar e de se colocar para o consumo e, ao mesmo tempo, como ela consome o mundo, como ela vê o mundo e como ela se posiciona no mundo. Mudou. Perfeito. Isso é feito a partir do senso comum. E isso, no passado, só era colocado para o consumo coletivo ou só era levado para o consumo coletivo questões e temas e situações e aquilo que passava por algum tipo de filtro que tinha algum componente, na maioria das vezes, tinha algum componente civilizatório. Hoje, isso não existe. Então, há uma mudança que a imprensa tradicional não consegue acompanhar, ela ajuda, mas é um movimento muito mais difuso, muito menos controlável, né? Sem contar que a gente ainda precisa evoluir muito do ponto de vista da nossa mídia tradicional, de buscar a integridade da informação, de fazer a checagem, rechecagem daquilo que está circulando como notícia, certo? Mas eu estou me referindo aqui a uma mudança de comportamento da humanidade. E isso aconteceu, veja, a humanidade passou a ver o mundo com os olhos do senso comum e passou a se colocar para o consumo no mundo também a partir
do senso comum. Então, uma pessoa cometeu um crime. Qual é a reação? Essa pessoa precisa pagar. E se foi um crime de estupro, essa pessoa precisa ser castrada. Certo? Isso é uma reação imediata que a gente vai ouvir, né? Que alguns chamam de uma reação mais reptiliana, né? mais primitiva. Primitiva, ela é mais primitiva. Isso é um dado de realidade, porque o senso comum é assim, é o sentimento que brota, é a parte instintiva. A revolta sem racionalidade. É uma revolta sem filtros. Sem filtros. Sem filtros. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Eu só estou dizendo que isso muda o comportamento da humanidade e dificulta, por exemplo, um governo como o governo do PT, do presidente Lula, neste momento, ser visto como poderia ou como fora visto no passado, porque o modo de consumir o mundo, de se colocar para o consumo, mudou. O modo de ler a realidade. Mudou. E aí, uma outra questão que eu acho que poderia ajudar é que a gente tem hoje uma base que dá sustentação ao governo que não faz a menor questão e não tem o menor respeito pela construção do governo, porque ela está descolada de qualquer projeto de Estado e de sociedade. Uma base parlamentar gigante que está descolada. Visa interesses particularistas imediatos. Na verdade, nós temos aqui um grande acordo entre representantes de segmentos, eu diria assim, corporativos, e aqueles que têm interesses fisiológicos muito objetivos. E a aliança dos dois gera uma relação com o governo e deste campo, fazendo a mediação, mesmo eles participando do governo com a sociedade, eles não geram nenhum tipo de mediação, de apoio, de construção, de mudança de imagem do governo. Então, apoia o governo nas votações, mas na vida jogam num outro time, jogam numa outra perspectiva. E aí vem a questão de $1 milhão, como se diz brincando, né? Como é que o governo pretende tentar reverter essa situação para conquistar mais apoio no Congresso Nacional para conseguir aprovar as plataformas que são do seu interesse e que foram aprovadas nas urnas que deram a eleição do presidente Lula? Essa pergunta é porque muito se fala que após as eleições municipais, e é um assunto que a gente vai tratar aqui sobre o projeto do PT para as eleições municipais, do ponto de vista político, mas que após as eleições municipais poderá haver reforma de ministérios, troca de setores, né, para tentar acomodar alguns setores, mas a gente tem visto que mesmo com a participação de alguns membros de partidos, até em ministérios, e com liberação de emendas, com um tratamento, digamos assim, mais próximo do governo, ainda assim, em muitas questões, o governo termina sendo derrotado no Congresso. Então, assim, dá para ter esperança? Por onde passa essa esperança de reconstruir ou conquistar um apoio maior no Congresso, que tem uma característica tão conservadora, né, e em alguns aspectos tão distinta do que representa o que foi escolhido para o Executivo nas urnas? Veja, é uma tarefa difícil, porque nós estamos falando de um problema que tem uma base muito complexa. Como eu disse, esses parlamentares, eles têm na sua grande maioria, eles têm interesses, representam interesses corporativos ou interesses muito fisiológicos de pequenas oligarquias familiares, regionais, políticas, certo? Então, eles se juntam. E eles estão muito mais voltados para os seus interesses, e aí atendem o interesse do governo, mas não fazem a ponte com a sociedade, mediando a imagem deste governo com a sociedade. Para mudar isso, eu acho que o governo precisa fazer uma comunicação direta com a sociedade, precisa promover mais debate crítico sobre os diversos temas, precisa investir muito em comunicação
e em instrumentos que possam chegar a todos os brasileiros. Não dá para um governo de um país não ter investimento maciço em redes sociais, e não nas que estão consolidadas, mas em instrumentos como não tem uma TV estatal, não tem que ter canais modernos para dialogar e para tensionar e trazer um pouco e colocar um pouco de crítica ou tensionar criticamente este senso comum para que a gente possa melhorar um pouco a visão de mundo do conjunto da sociedade. Se isso não for feito, a gente vai ficar enxugando gelo, nós vamos ficar fazendo o nosso trabalho e vamos continuar resistindo, mas a gente não vai dar o próximo passo. E isso é este ou qualquer governo que tenha compromisso civilizatório. Sem dúvida. Senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, conosco aqui no Espaço Cidadão. Gostaria de entrar numa pauta mais político-partidária. O senhor integra os quadros do Partido dos Trabalhadores e que, naturalmente, tem algum projeto para as eleições de 2024, do ponto de vista de ampliação dos seus espaços. O que é que o senhor pode compartilhar conosco a esse respeito? Bom, eu acho que o PT se antecipou bastante do ponto de vista das deliberações do Diretório Nacional, como deveria ocorrer as escolhas dos candidatos a prefeitos e prefeitas, cidades com até 200 mil habitantes e capitais, mais de 200 mil habitantes e capitais ficam para a direção nacional tomar decisão, cidades com menos de 200 mil habitantes fica para o diretório estadual tomar decisão. Isso dá uma certa fluidez para andar e para organizar chapas de vereadores, chapas de candidatos a prefeitos e participação das eleições de forma mais efetiva. Então, eu acho que esse primeiro momento, eu acho que foi importante, né? Temos poucos problemas a resolver a essa altura. A questão do financiamento também, acho que vamos ter uma concentração e um critério racional do ponto de vista de privilegiar, onde a gente tem os nossos candidatos representando as cotas femininas, cotas raciais, todas as cotas que o PT vai e se propõe a respeitar, de juventude, todas as cotas, para que a gente possa ter diversidade na representação e renovação. Tem aí a aposta nas mulheres, nas pré-candidatas femininas, nas capitais, os pré-candidatos masculinos também, os homens que são candidatos nas capitais, mas as mulheres têm um financiamento a mais. Então, é preciso ter um olhar sobre isso para que a gente possa ampliar a participação feminina na vida política brasileira a partir das eleições de 2024. E olhando para Sergipe, o que é que o senhor poderia destacar como pontos que vão merecer bastante atenção do senador e do seu próprio partido? Bom, primeiro, a autopreservação da força partidária. Tudo que nós estamos discutindo aqui mostra o quanto é importante ter um partido organizado e um partido que tenha clareza do seu projeto, que tenha clareza de um projeto de Estado e de sociedade, que tenha clareza do fenômeno que está acontecendo na sociedade como um todo, e que não é culpa de ninguém, eu não estou responsabilizando aqui ninguém, mas é um fenômeno que vem acontecendo. E é um fenômeno provocado por pela possibilidade que as pessoas têm de se manifestarem sem filtros e de estarem todos ao mesmo tempo conectados. Isso muda radicalmente e é preciso que a gente tenha partidos com clareza de para onde, de como se conduzir num processo civilizatório, num processo de melhorar a vida das pessoas,
aumentar o respeito, aumentar a justiça social, diminuir a fome, acabar com a fome, melhorar a renda das pessoas. Ou seja, se você tem um partido que tem essas características, esse partido precisa ser preservado e a gente precisa ficar atento para que o nosso partido não seja subsumido, não seja capturado por esses outros que estão só cuidando de interesses de alguns grupos, ou seja, alguns interesses corporativos ou alguns interesses corporativos fisiológicos de pequenas oligarquias regionais. Então, se a gente, pequenas oligarquias políticas e regionais, então, se a gente não fortalecer o partido, se a gente não tiver essa clareza da importância de um partido como o PT nessa construção histórica, neste devir histórico, nós estaremos cometendo um grande equívoco político e um grande erro contra o Brasil e contra os brasileiros. O senhor destacaria alguma cidade, né, considerando a própria capital, Aracaju, e também alguma outra cidade que o senhor destaca que estaria dentro desse rol de prioridade do PT, olhando para as eleições municipais, para as eleições de prefeitos e vereadores? Olha, nós temos Belo Horizonte, nós temos Aracaju, nós temos aí Natal, nós temos várias cidades que têm candidatas, nós temos Betim, eu acho que é Contagem, que já é a prefeita do PT, vai para a reeleição. Nós temos várias capitais que o PT vai ter candidatura masculina, feminina, cidades com mais de 200 mil habitantes, como Uberlândia, como outras cidades no interior de São Paulo, como Araraquara, várias cidades, né, que são importantes, algumas alianças importantes, como São Paulo, que não é do PT, mas é uma aliança importante para a gente, como Rio de Janeiro, que não somos nós, mas vai ter uma aliança importante, também podemos ter candidato no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, importantíssima. Então, acho que a gente tem aí vários lugares que a gente pode fazer um grande debate político nessas eleições. E a gente precisa aproveitar onde tem canal de comunicação para aproveitar esse último suspiro de importância da mídia tradicional no processo eleitoral, para que a gente possa fazer essa tensão criativa e tentar resgatar um pouco de civilidade na construção política do nosso país. Isso pode passar pela regulação das plataformas e redes e mídias digitais, que são empresas privadas de comunicação estrangeiras, né? E, coincidência ou não, elas estão numa relação muito próxima com a perturbação da democracia em várias partes do mundo e também com a chegada da extrema-direita em várias partes do mundo. Veja só, a gente precisa ter compreensão dessa sua pergunta, porque ela nos remete, primeiro, a regulação da mídia digital é a regulação da imprensa digital, ou da comunicação que você faz através de comunicadores e que se colocam para o consumo, colocam a posição para a sociedade e que a sociedade consome. Isso precisa ser regulado. Isso é um avanço, certo? Mas isso não muda o que nós estávamos falando. Isso não muda a base da sociedade e o senso comum como o grande motriz do pensamento médio que conduz a humanidade neste momento. Por isso que nós estamos caminhando para uma onda conservadora, por isso que a gente está caminhando para uma onda mais irracional, de menos respeito, com mais discriminação. Então, por quê? Porque esse senso comum ele é mais instintivo e primitivo. Perfeito. Senador, caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre como tem sido o seu dia a dia na luta para cumprir as suas missões, os seus compromissos assumidos na campanha como senador,
tanto no seu gabinete, como também na mesa diretora do Senado Federal, que lhe incumbe de uma outra missão também muito importante? Bom, primeiro, os compromissos que eu assumi na eleição em 2018, eu creio que tenho seguido à risca, né? A prova disso é a forma como as pessoas me recebem onde eu chego, ou seja, com respeito, com carinho, com admiração, e eu fico muito feliz e grato a todos que me elegeram e a todos que me acolhem desta forma. Independente de concordarem ou não com o meu posicionamento, identificam que eu tenho, eu tenho eu exerço um mandato em cima daquilo que eu apresentei, então é verdadeiro, ou seja, eu não mudei de posição para ficar bem na fita. Eu mantive a minha posição e isso gera uma certa admiração e isso me deixa muito feliz porque reforça a forma como a gente vem se conduzindo no mandato. Eu participei da CPI da Covid, da CPI do 8 de janeiro e agora fui relator da CPI da Braskem. A CPI da Covid, todos acompanharam e viram a luta que foi a nossa luta de todos os membros da CPI, tanto do 8 de janeiro também, a forma como a gente ajudou e contribuiu. E agora na CPI da Braskem, assumi a relatoria, um tema complexo, difícil, com pouca visibilidade, mas a gente conseguiu apresentar um bom relatório. Em termos de repasse de recursos, a gente consegue bater o recorde de envio de recursos pelo mandato para o Estado de Sergipe, ainda na oposição e agora no governo, no nosso governo. Então, acho que isso também a gente está cumprindo a contento e a nossa posição nos diversos temas, elas estão articuladas com o que nós assumimos de compromisso. No caso específico de Sergipe, a gente defendia a volta da Petrobras, a gente está desenvolvendo um movimento para a Petrobras voltar para Sergipe, a questão do transporte gratuito para estudante, a gente está trabalhando, passe livre, a gente tem projeto nessa direção, garantir que a democracia se fortaleça com uma PEC da gratuidade do transporte no dia da eleição. Ou seja, tem vários projetos, eu fiquei aqui nesses 5 anos e sempre fiquei entre os 10 parlamentares do Congresso Nacional que mais fizeram proposições legislativas entre os parlamentares, né? E fiquei entre os 10 na opinião pública e fiquei entre aqueles que são melhores avaliados. Tanto pelas assessorias parlamentares, quanto pelas revistas especializadas em atuação parlamentar. Então, acho que, de uma maneira geral, a gente está tocando o mandato, acho que a contento. O mais importante é a população, é o povo sergipano e o povo brasileiro gostar. Eu acho que tem um certo feedback, tem um certo retorno positivo do exercício do mandato. Temos muitos desafios, que é enfrentar um debate muito superficial. Aí voltamos ao mesmo problema. O debate é superficial. As pessoas perguntam, mudou a qualidade? Mudou porque quem chega aqui chega a partir da opção de uma visão de mundo que passou a ser mais prevalente, inclusive na hora de exercer o direito sagrado de votar. O senhor avalia que é um caminho sem volta ou daqui a um pouco tempo, um breve tempo ou um médio prazo, as pessoas podem se conscientizar do que está acontecendo? Eu acho que esse é um caminho sem volta, não tem volta, não tem como voltar no passado. Mas pode diminuir? Talvez novas redes sociais com uso de inteligência artificial a serviço da ampliação da compreensão da sociedade sobre os fatos, trazendo de forma criativa a história como elemento
explicativo dos eventos, certo? Utilizando de inteligência artificial para disponibilizar uma informação mais qualificada e validando conjunto de informações e produzindo informações mais aferidas pela inteligência artificial, pelas próprias plataformas de redes sociais, talvez isso ajude e talvez isso que hoje é ruim, no futuro seja o passe para a gente viver numa sociedade mais civilizada. Mas para isso é preciso que os governos entendam que a inteligência artificial deve ser utilizada neste ambiente como um instrumento de checagem, de aprofundamento e de introdução da categoria analítica, que é o desenvolvimento histórico, para explicar determinados fenômenos, para que a gente possa romper com uma estrutura fascista, factual, que hoje domina a maioria desses ambientes. Ok. Quero agradecer a participação do senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, primeiro secretário da Casa, ao nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador, né? E deixe o momento final para suas despedidas. Eu quero agradecer e dizer que nós estamos à disposição de todos os sergipanos, todos os brasileiros, através das nossas redes, dos nossos canais de comunicação. Nosso mandato está à disposição para receber propostas, para contribuições, para que a gente possa trabalhar de forma interativa com sergipanos, sergipanas, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, Robson. Obrigado, senador.